Vereadores da capital questionam polêmica de uniformes fabricados no Paraguai. Presidente do INCRA discute reforma agrária em Campo Grande. Internos da Gameleira trabalham na reforma da instituição e ainda, governador recebe cônsul-geral do Japão. Hoje é quarta-feira, 29 de junho, o Jornal da TVE está no ar. Olá! O lutador de jiu-jitsu Rafael Martinelli Queiroz, de 28 anos, vai à júri popular em data ainda a ser marcada. Ele matou o vendedor Paulo César de Oliveira, que tinha 49 anos, no dia 18 de abril de 2015. O lutador matou espancado o hóspede do mesmo hotel em que ele estava. Rafael é acusado de homicídio qualificado por meio cruel e com recurso que dificultou a defesa da vítima. A Justiça Estadual ouviu a namorada do acusado, 5 testemunhas de acusação e 6 de defesa no período de instrução. O réu também manifestou-se. A defesa do lutador pediu a absolvição dele. E a Polícia Federal cumpre hoje mandados de busca e apreensão da segunda fase da Operação Triângulo dos Precatórios em Campo Grande e em outras 6 cidades da região sudeste e nordeste do país. Os criminosos selecionavam precatórios disponíveis para a retirada de dinheiro, preferencialmente de pessoas já falecidas, mediante a falsificação de documentos. Desde o início da operação, a polícia descobriu que os saques fraudulentos ultrapassavam a quantia de 10 milhões de reais. O dinheiro era ocultado em contas bancárias em nome de laranjas. E a Câmara Municipal de Campo Grande quer explicações do prefeito Alcides Bernal sobre a fabricação de bermudas do uniforme escolar por uma empresa paraguaia. É nítida a diferença e a qualidade dos shorts quando comparado de um ano para o outro. O azul escuro, tecido grosso, foi confeccionado em 2015. Já o azul claro foi entregue aos alunos da rede municipal esse ano. O que chama atenção, além da espessura do tecido, é a etiqueta, informando que o material foi fabricado no Paraguai. Nos incomoda a forma como está sendo trabalhado e contratado os serviços. Tem essa questão da qualidade e tem essa questão de contemplar não só outros municípios, agora apareceu também outros países, no caso aí, por mais respeito que a gente tenha ao país vizinho Paraguai, que não é uma questão menor para nós, mas trata-se de fortalecer a nossa economia e, acima de tudo, os alunos merecem respeito. O assunto gerou indignação e protesto entre os vereadores, que agora solicitam, por meio de requerimento, explicações do Executivo Municipal. Se não vier a resposta dentro de 15 dias, que é o prazo previsto no nosso regimento interno, nós iremos tomar outras atitudes, convocar as empresas, analisar a nota de empenho para ver onde foi fabricado esses shorts, né? Porque a camisa ela foi fabricada no Brasil, conforme diz a etiqueta. E o short, a gente não tem dúvida que, pelo que está escrito, foi fabricado no Paraguai mesmo. O prefeito Alcides Bernal pode responder por improbidade administrativa se em 15 dias ele não se explicar sobre a confecção de shorts por uma empresa do Paraguai. É a falta de total interesse em que as empresas locais, as empresas nacionais cresçam. Empresa internacional que abra uma licitação internacional. Nós estamos aguardando, nós não podemos aprofundar muito, até porque esse requerimento, com toda certeza, será extraído a verdade de tudo que está acontecendo. Não responder é improbidade administrativa do prefeito. E nós entramos em contato com a assessoria da Prefeitura de Campo Grande, que nos informou que a licitação com a empresa fornecedora dos uniformes foi feita de forma transparente e eles foram entregues sem maiores problemas. Representantes de movimentos sociais se reuniram nesta terça-feira em Campo Grande
com o presidente nacional do INCRA. Eles discutiram uma série de reivindicações, entre elas a retomada dos processos de assentamento no estado, que, de acordo com a categoria, estão parados há mais de 6 anos. Leonardo Góes declarou que, na medida do possível, vai buscar respostas para cada uma das demandas. Mais de 120 manifestantes ocuparam a sede do INCRA em Campo Grande durante toda esta terça-feira. A mobilização era de 10 movimentos sociais que pediam o assentamento imediato das famílias acampadas em Mato Grosso do Sul. Assentamento para todas as famílias que estão acampadas, cadastramento para as que não foram cadastradas, que não constam nesse Sistema Nacional do INCRA, e a liberação imediata de 4.000 cestas de alimentos, porque nossos acampados estão o ano inteiro, até o momento ninguém pegou 1 quilo de arroz, e a situação está feia nos acampamentos. Uma reunião foi marcada com o presidente do Instituto de Colonização e Reforma Agrária para a definição de um acordo com os manifestantes. Hoje as famílias se viram, trabalham em fazenda e tal, mas é precária. Imagina com esse temporal, com muita chuva que deu, quem mora no barraco de lona passa totalmente, fica desguarnecido e passa muita dificuldade. Nosso papel aqui é pacificar, é ouvir a pauta dos movimentos sociais e atuar de forma a diminuir a tensão por terra no estado. Além da reforma agrária, os movimentos pedem um melhor acesso aos programas destinados aos assentados e também a liberação de mais de 4.000 cestas básicas que, segundo os manifestantes, foram retidas pelo governo federal. Nós queremos saber qual que é a meta desse governo golpista para a reforma agrária no Mato Grosso do Sul, porque se ele não fizer, nós vamos travar. Hoje foram 7. Mas a partir de amanhã vão ser mais de 20 pontos de bloqueio nesse estado se a coisa não acontecer. Segundo os movimentos, desde 2010, nenhum ato de reforma agrária é feito aqui em Mato Grosso do Sul. Por conta disso, quase 30.000 famílias estão acampadas à beira de rodovias do estado. A esperança dos manifestantes é de que, com um acordo, pelo menos 10.000 dessas famílias sejam assentadas. Existe terra, fazendas que já foram vistoriadas, que já deram improdutivas, por exemplo, na região de Casa Verde, aqui da Vale do Iviema. Ali tem áreas que já foi constatada a improdutividade e até agora está preso na questão jurídica. Então, que precisa ser desapropriada. Aqui no Quebra-Coco e várias áreas aí que inclusive alguns proprietários se dispõem a vender, outras que deu improdutivo e o INCRA, o governo não faz nada. O INCRA primeiro está fazendo uma análise do que tem de possibilidades aqui, se comprometendo a analisar os casos e sim, há como avançar. Infelizmente, não houve avanço significativo na reunião do presidente do INCRA com os representantes dos movimentos sociais. Por conta disso, a categoria promete fazer novos protestos e mobilizações por todo o estado. A ideia é convencer o governo federal a atender às reivindicações dos sem terra. Saúde. O Centro Obstetrício da Santa Casa de Campo Grande está previsto para ser inaugurado em agosto. A nova ala terá 5 salas de pré-parto, parto e pós-parto, área de caminhada, salas cirúrgicas, consultórios equipados com ultrassonografia e farmácia. Hoje o setor conta com 31 leitos, sendo 3 deles exclusivos para parto e 27 quartos ocupados. A nova ala vai trazer maior conforto, tanto para a gestante como para o acompanhante, além, é claro, de fornecer atendimento seguro e individualizado para as gestantes que decidirem pelo parto humanizado. Agora vamos falar do tempo. Conforme o INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, em Mato Grosso do Sul, o céu fica parcialmente nublado, com névoa seca à tarde. Em regiões próximas ao Pantanal, no sul e também no sudoeste do estado, a quarta-feira fica nublada, com leve névoa úmida. Na capital, o tempo fica estável e o sol aparece entre nuvens. A expectativa é de queda na umidade relativa do ar. As imagens que você acompanhou são aqui da sede da TV Educativa, no Parque dos Poderes. E o Centro Penal Agroindustrial da Gameleira está em reforma. A mão de obra e 50% da verba empenhada no local é exclusivamente de internos.
A Quicelas ganharam pintura e a rede elétrica está com novos cabos. A reforma acontece dentro dos 4 pavilhões do Centro Penal Agroindustrial Masculino, o Gameleira. O complexo penitenciário passou há 4 anos por transformação e hoje pequenos reparos já são suficientes para dar nova cara ao prédio. O novo ambiente arejado e com detentos bem instalados é livre de gambiarras. Essas, aliás, quando são descobertas pela direção, têm punições. Um cartaz informativo explica as sanções cabíveis em caso de depredação do patrimônio público. A obra é custeada com o dinheiro dos próprios detentos, que repassam 10% de um salário mínimo para uma conta judicial. Outros 50% são bancados pela AGPEM. Nós não ocupamos nenhuma mão de obra de fora. Tudo que vocês estão vendo e tudo que foi feito na unidade. E a exemplo disso, reforma de escola, tudo é feito por mão de obra de preso e pago em grande parte por eles mesmos. O trabalho, que usa a mão de obras de internos da Gameleira para a reforma de prédios públicos, é um projeto antigo, mas que a cada ano vem ganhando força no Estado e que beneficia 2 lados. Quando nós chegamos aqui, o índice de evasão era 69%. Cada 100 presos que chegava, 69 evadia. Hoje, a média gira em torno de 4,5% a 6,5%. Os mais de 960 internos têm regime de progressão quando trabalham. Quase 90% desses homens exercem funções diferentes nas 40 empresas credenciadas para usar mão de obras de interno. Quem executa o serviço da construção civil, na maioria das vezes, tem experiência. É o caso do Edinho, um dos 18 homens que ajudam na pintura da Gameleira e que sonha em mudar os planos quando chegar à liberdade. Mês que vem já está cantando meu benefício da rua, do albergue, e eu vou aproveitar essa oportunidade e vou abraçar ela sim. No próximo bloco, vamos falar sobre a visita do cônsul-geral do Japão a Campo Grande. Voltamos já. Estamos de volta. O governo do estado realizou nesta quarta-feira a entrega de reforma e ampliação de salas do Centro de Educação Infantil José Eduardo Martins Jalad, o CEIS-EDU, conforme você acompanha nas imagens. A solenidade de entrega contou com a presença do governador Reinaldo Azambuja e da secretária de Educação, Maria Cecília Amêndola da Mota. Além do Centro de Educação Infantil, as escolas estaduais Professora Célia Maria Naglis e Professora Maria de Lourdes Vidal Roma, ambas nas Moreninhas, também tiveram a reforma e ampliação entregues hoje. Mais detalhes na edição de amanhã do Jornal da TVE. E o governador Reinaldo Azambuja recebeu o cônsul-geral do Japão na governadoria. Uma visita de cortesia. Assim foi o encontro do governador Reinaldo Azambuja com o cônsul-geral do Japão. Além de trocarem presentes, durante a reunião, o líder japonês mais uma vez falou sobre a boa relação entre Brasil e Japão, que já dura mais de 120 anos. A migração japonesa, ao longo de sua história, são bem acolhidos pela sociedade brasileira e cada vez mais se integra na sociedade brasileira nesta cultura multiétnica e veio contribuindo para o desenvolvimento da sociedade e a economia deste país. Na reunião, o cônsul japonês também entregou ao governador de Mato Grosso do Sul o livro Kazato Maru, Uma Viagem de Esperança. Lançado nesta terça-feira, o livro conta parte da história da imigração japonesa no Brasil. Servidor que divulga os sabores de Mato Grosso do Sul para todo o Brasil serve prato típico do estado na governadoria. Funcionários formaram fila para experimentar um delicioso caldinho de piranha. A receita especial é de Antônio Corrêa da Silva.
conhecido como baiano. Segundo ele, apesar de ser um nordestino, é um orgulho de viver em Mato Grosso do Sul. Eu sou baiano, mas sou sul-mato-grossense de coração há 42 anos. Baiano trabalha na Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul e ajuda a divulgar as belezas e os sabores do estado. O prato mais pedido é o caldo de piranha. E olha só, ele já serviu esse caldo de piranha para ministros, secretários e até mesmo presidentes. E hoje ele está aqui na governadoria servindo, que até o nosso governador já passou por aqui, já experimentou também. E eu não vou te interromper, você pode continuar trabalhando, baiano, só me diz uma coisa. Essa panela já é a terceira panela que você está servindo? É a terceira, exato. E aonde você aprendeu a fazer esse caldo tão especial? Para um cozinheiro, o fundamental é o tempero, entendeu? Às vezes o cara aprendi em tal lugar. Não, se ele não tiver o tempero na mente, no coração e na vontade, aí não tem comida boa. Nem mesmo o governador resistiu. Foi experimentar o famoso caldinho. E quem provou, aprovou com certeza. O caldo é maravilhoso, porque é uma forma da gente também estimular e valorizar a cultura aqui do Mato Grosso do Sul. Eu acho que faz parte de uma das missões da comunicação, é valorizar o que tem de bom aqui no estado. Um pouquinho de pimenta aqui, o tempero tá ótimo, bem característico mesmo, excelente. A nota para o nosso chefe? 10, com certeza. Foi muito bom essa ideia da Secretaria de Turismo. Está confraternizando todo mundo aqui da governadoria, né, da Segov, da Casa Civil. Está uma delícia especial, muito bom mesmo e parabéns a essa iniciativa ao baiano. E atenção, estudantes, nós vamos falar do FIES do segundo semestre. Terminam hoje as inscrições para o Fundo de Financiamento Estudantil. São 75 mil vagas. Fiquem atentos aos prazos. O resultado sai no dia 30 de julho. As regras estão disponíveis no site www.cisfies.mec.gov.br. O ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, informou que o governo federal vai retomar o calendário de pagamento do 13º salário dos aposentados e pensionistas que recebem pelo Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS. Com isso, a primeira parcela do benefício começa a ser paga no dia 25 de agosto. A segunda parcela deste ano será paga a partir de 24 de novembro. No ano passado, em virtude da crise, o governo da presidente afastada Dilma Rousseff adiou o pagamento da primeira parcela do 13º salário de agosto para setembro. E a saída do Reino Unido da União Europeia foi assunto de hoje no Jornal do Rádio, que trouxe o economista Michel Martins para falar sobre o assunto. Dos países que fazem parte aí do Reino Unido, né? Escócia, País de Gales e a própria Inglaterra, a Inglaterra que tem mais força. E a Inglaterra, ela sempre se esquivou, por exemplo, da moeda única, né? Que é o euro. Né? Ele sempre deixou ali bem claro que ele não faria essa adoção, uma vez que ele tem a libra esterlina, que tem um lastro enorme, ela sempre teve uma valorização muito grande. As agências de risco sempre colocaram a Inglaterra e esses países que fazem parte do Reino Unido sempre como bons pagadores, né? E um dos efeitos dessa saída é automaticamente essas agências de risco começarem a mensurar que o risco é muito grande, porque não é só a questão econômica, mas é uma questão diplomática mesmo. Imagine você tem a constituição de um bloco tão importante para o mundo, né? Dentro desse bloco você tem as questões diplomáticas, né? Ou seja, você tinha ali migrantes que saíam de um país, por exemplo, a Grécia. Tanto tempo que a Grécia está com problemas financeiros, né? A Grécia, você tem Paris, praticamente a França, que recebe muitos também refugiados ali da parte africana. Ou seja, você tem uma série de coisas que eram pactuadas dentro desse bloco econômico, né?
que faziam com que tivesse um respaldo. Por exemplo, se você tem migrantes, está com problema na Grécia, de repente ele vai lá para Londres, por exemplo, para se refugiar num país um pouco melhor. Então, esse migrante ele tinha uma série de benefícios. E me parece assim, com um olhar um pouco mais longo, que a Inglaterra sempre se incomodou, né? Não só por causa da moeda, mas também dessas migrações. Os países mais ricos tendem a se defender mais. São mais conservadores. Mais conservadores. Então, em certo ponto, as pessoas dentro desse país também pensam nisso, porque você recebe refugiados, que tem uma outra cultura, um outro jeito de olhar, né? É o que acontece, por exemplo, nos Estados Unidos, né? Eles ficam um pouco assustados de ter um monte de gente que vem de outros países, não sabe quem é, o que eles podem fazer. Eles já pensavam nessa saída no primeiro mandato do David Cameron, que é o primeiro-ministro. Ele já vinha falando, né, já vinha colocando na cabeça das pessoas a importância talvez da saída, mas ao mesmo tempo eles não queriam sair de uma vez e criaram uma série de situações, de regras que eles gostariam que fosse lá em Bruxelas votado. Mas aí você também tem outros líderes, né? Daí eu falo da questão política. Você tem, por exemplo, a Merkel, que é muito forte. Então eles disseram o seguinte, eles querem ficar, mas eles querem toda uma série de situações que a gente não vai adotar. E acabou acontecendo isso. Existe a possibilidade, né, de mais instabilidade na economia por conta dos outros países que podem aí deixar também a União Europeia? Sim, eu acredito que é só o começo, né? Por que é só o começo? Nós temos ali, como é um país, principalmente a Inglaterra, eu digo, um país sempre rico, sempre com os investimentos sempre pagos corretamente. Então, eles atraíram sempre a sede dos bancos. Então, os principais bancos estão em Londres. Então, quando eles avisaram, teve esse referendo e nós vamos sair, automaticamente as bolsas do mundo começam a cair. E quem começa a valorizar? O dólar. E o que isso significa? Essa questão já de derrubada aí de bolsa e essa instabilidade econômica pelo mundo, praticamente no mesmo dia em que o referendo foi votado. Eu vou te dar um exemplo assim bem simples da nossa situação aqui no Brasil. A gente tem hoje o feijão aí vendido a 13, a 15 reais, 16 reais. Né? Uma das possibilidades seria nós fazermos uma importação da China. Levantaram-se essa possibilidade. Agora com o dólar com a paridade muito, muito superior ao real, praticamente inviabiliza a gente fazer isso. A gente vai continuar, talvez, comendo feijão um pouco mais caro. Ou não comendo feijão, colocando algum substituto, algum complementar a ele. Então isso impacta, assim, de maneira simbólica, a dona de casa diretamente. E isso na parte da valorização, da questão da bolsa. Mas é um impacto global, né? Como ele tinha falado, existe aí a questão da faixa etária, né? A Europa em si, uma faixa etária, tem muito mais pessoas com a idade mais avançada, e a visão deles é um pouco mais conservadora mesmo, enquanto que a visão do jovem, ele já enxerga o bloco como uma possibilidade real de fazer negócios pelo mundo. E aí, de repente, o que acontece? Você tem um país se fechando, que ele está dizendo o seguinte: eu vou me fechar aqui, eu vou criar as minhas questões políticas para a entrada e saída de migrantes, turistas, enfim. Ele se fecha para o mundo. E isso é muito arriscado para o Reino Unido, quanto para o mundo de fazer negócio com um país desse. E antes de terminar, um recado da equipe de jornalismo da TV Educativa. Caso você saiba de algum assunto que pode se transformar em uma reportagem, entre em contato com a gente. O nosso e-mail é o tvams.jornalismo@gmail.com ou entre em contato pelo telefone 3318-3871. Contamos com a sua participação. E o Jornal da TVE termina aqui. Obrigada pela companhia e até a próxima!